Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é para falar sobre Business Rule, que a gente chama de BR, né? Normalmente a gente chama de BR, que é regra de negócios em inglês. E basicamente nessa playlist que eu pretendo criar, eu vou falar um pouquinho para vocês de o que é uma BR, como que ela funciona por trás dos panos e para que ela serve também. Vai ser muito útil para quando você precisar debugar uma funcionalidade, você saber como que uma BR se comporta para saber como identificar que aquela ação que está acontecendo seria efetuada a partir de uma BR. Nessa playlist eu vou falar um pouquinho também sobre os exemplos de BR. Na verdade eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Uma BR que roda antes de uma inserção, de uma atualização, que roda depois, uma display, uma que tem uma atualização assíncrona, por exemplo. Vou fazer alguns exemplos com vocês nos próximos vídeos. Também vou falar um pouquinho sobre as diferenças de cada uma, né? Também vou falar sobre a questão de você abortar uma ação através de uma BR e também falar um pouquinho sobre boas práticas na utilização e criação de uma BR. Aí, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui é com base na documentação da ServiceNow e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link que eu peguei dessa documentação para quem quiser acompanhar, ler mais a fundo. Beleza, vamos lá então. Eu vou aqui na minha instância abrir a tabela de BR. A tabela de BR é essa aqui, a sysscript, tá? sys_script. Você pode fazer isso acessando direto a tabela, ou também você pode vir aqui no Filter Navigator e digitar Business Rule. Ela fica aqui dentro de System Definition, aí eu consigo acessar a tabela. E agora eu vou criar uma nova aqui só para poder explicar um pouco para vocês a visão geral. Pronto, esse aqui é o formulário quando a gente vai criar uma nova BR, tá? E falando por alto aqui, começando, né, o cabeçalho desse formulário seria justamente para você informar qual é o nome da sua BR. Então esse aqui seria um campo string mesmo, para você digitar aqui qual seria o nome da sua BR. Normalmente a gente coloca aqui qual é a ação que essa BR vai efetuar. Aqui também a gente tem um campo de tabela, para que a gente possa selecionar qual tabela do ServiceNow essa BR está associada. Porque, pessoal, uma BR, ela roda e ela é executada justamente linkada diretamente a uma tabela do ServiceNow. Porque é com base em algum comportamento, em algum registro da tabela, que a gente especifica aqui, como por exemplo a de incidente. Então é de acordo com o comportamento de um ou mais registros na tabela de incidente, é que essa BR, é que a Business Rules é executada. Aqui embaixo a gente tem essa parte do When to Run, tá? Que eu vou falar um pouco mais a fundo nos próximos vídeos. Só que aqui a gente já pode ver que tem 4 checkboxes aqui, de inserção, de atualização, de deleção ou de query. Isso aqui já consegue dar meio que um norte para a gente de entender que uma BR ela roda exatamente com base num link de uma tabela, que é essa tabela que a gente seleciona aqui em cima. Então, de acordo com o comportamento que ocorre nessa tabela aqui, aí o comportamento a gente destaca aqui embaixo, tá bom? Um comportamento de inserção de um registro, ou um comportamento de uma deleção de registro, ou comportamento de uma atualização de registro, ou até mesmo de exibição, consulta de registros nessa tabela. De acordo com esse comportamento, é que a BR roda, é que a BR é executada pelo sistema. Então a gente já consegue ter uma noção de que o trigger, né, o gatilho para uma BR ser executada é justamente um comportamento que ocorre dentro de uma tabela específica no ServiceNow. Por isso que aqui em cima a gente tem esse campo de table, tabela, para poder selecionar qual tabela aquela BR e essa BR específica vai ficar olhando, né, vai ficar observando, escutando eventos para poder sim executar a sua ação. E essa escuta, né, de evento se dá justamente nessa abinha aqui, o When to Run, que a gente consegue delimitar para quando a gente quer que essa BR seja executada, ou seja, a partir de quais gatilhos, a partir de quais condições, a partir de qual comportamento a gente quer que essa BR aqui exerça uma ação no registro ou em outros registros terceiros. Porque isso é importante, pessoal. Vocês conseguem vincular uma BR a ser executada em uma tabela específica, como por exemplo aqui uma BR vinculada à tabela de incidente, para que ela execute atualizações, inserções, seja o que for, tratamento de dados em registros de outras tabelas. Isso tanto faz. Aqui a gente seleciona essa tabela, que é justamente para especificar que o gatilho de escuta de um evento para execução dessa BR aqui é nessa tabela aqui, que seria de incidente nesse cenário, nesse exemplo. Um ponto importante também aqui do formulário de BR é justamente essa checkboxzinho aqui do Advanced.
Vocês podem ver que aqui eu só tenho esses checkboxes aqui, que são as ações, né? Ação de inserção, de atualização, de delete e de consulta nessa tabela aqui, para que eu fique escutando. Eu também tenho aqui minhas condições, que é o Filter Conditions, que eu consigo aqui selecionar campos da tabela de incidente. Eu consigo selecionar aqui, como por exemplo, o incidente precisa estar ativo para que essa BR aqui seja executada. Então, se um novo incidente for, por exemplo, criado e ele for, o campo dele ativo, tiver com valor true, essa BR vai ser disparada. É assim que funciona. Como também eu posso colocar aqui update e colocar aqui que o status foi para pendente, por exemplo. Então, se eu salvo essa BR aqui, como é que funciona a leitura dela? Se algum incidente na tabela de incidente for atualizado e ele tiver o campo state igual a pendente, essa BR vai ser executada. Então aqui eu tenho vários operadores para selecionar, tá? Tem vários operadores, até operadores muito interessantes, como por exemplo esse aqui, change from, change to. Eu poderia colocar aqui também que eu só quero que essa BR seja engatilhada quando incidentes forem atualizados e a atualização foi que o campo state mudou para pendente. É diferente de eu colocar aqui que o campo state é on hold. Quando eu digo que ele mudou para on hold, eu quero dizer, mudou para on hold, eu quero dizer justamente que naquela atualização do momento atual, quando ele mudou para on hold, ele vai ser engatilhado essa BR. Eu consigo adicionar aqui, né, vincular na verdade mais de um comportamento. Eu posso colocar aqui a BR foi que o incidente foi inserido ou foi atualizado para essa BR aqui executar, tá? Aí aqui não teria que estar o change, teria que estar o is, por exemplo. Então, se qualquer incidente foi criado já no status de on hold ou qualquer incidente foi atualizado com o status de on hold, essa BR vai ser executada. Então aqui eu consigo clicar mais de um checkbox para delimitar qual é o comportamento que aconteceu naquele registro, tá? Isso aqui seria ou, quando eu pressiono aqui, quando eu marco cada um deles. Como também eu consigo adicionar mais filtros aqui embaixo, que eu consigo colocar um OR, tá bom? Consigo colocar um AND aqui para poder criar um filtro mais específico. Isso é interessante para a nossa BR acabar não rodando, não sendo engatilhada indevidamente, não sendo engatilhada o mais genérico possível, porque isso atrapalha também a performance da instância. Porque imagina só, se eu tenho um cenário muito específico que eu quero acompanhar, que eu quero que a partir daquele cenário específico seja engatilhada a BR, é interessante eu colocar aqui, eu usar o Filter Condition para poder especificar esse cenário, justamente para que a nossa BR, a nossa regra de negócios aqui, não seja engatilhada a todo momento. Porque toda vez que ela é engatilhada, isso come a performance da plataforma, porque a performance da plataforma está sendo direcionada, um pouquinho dela ali, um pouquinho da memória, para poder disparar e executar essa BR. Por mais que ela não seja executada a ação dela aqui, ó, a nova abinha, a ação, por mais que não seja executada a ação, ela está sendo disparada. Então isso já consome um pouco de memória. Aí já que eu falei com vocês aqui da aba ação, também temos, né, a aba ação, que eu consigo aqui, como por exemplo, vou dar um cenário aqui. Se o incidente foi inserido, tá? Se um novo incidente foi inserido e ele tem a prioridade como P1, como prioridade crítica, eu quero que, aí eu venho aqui nas ações, já é uma outra aba, aqui é quando aqui é o gatilho, né? Quando que essa BR deve ser executada, e aqui qual que é a ação que vai ser tomada com base no gatilho que foi disparado. Então, se o gatilho deu ok, se o gatilho entrou, né, se deu tudo certo, foi engatilhada essa BR aqui, qual ação que ela deve executar? Aí aqui nessa aba de Actions eu consigo colocar aqui uma ação. Só que aqui, pessoal, a gente tem 3 campos, tá? A gente consegue mudar valores de um campo, tá? Mudar valores de um campo do próprio incidente, daquele mesmo incidente que está sendo executado agora. Aí só botar um pouquinho atrás para explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Vamos supor que, por exemplo, entender um pouco melhor. A BR ela é executada justamente quando você está fazendo uma dessas ações aqui em um registro. Então vamos supor que eu, Vinícius, acabei de criar um incidente P1. Eu acabei de vir aqui na tabela de incidente. Deixa eu abrir aqui. E aqui na hora de criar eu coloquei um incidente P1, tá?
Aqui ele está com a Priority Critical, que é o P1. Então, quando eu acabar de criar esse incidente, ou seja, eu clico aqui em Submit, né? Eu acabei de criar esse incidente e eu estou clicando em Submit aqui. Aí, no momento que eu clico nesse Submit, é que ele vai criar um incidente, né? Nesse momento, é que a minha BR aqui, ela é disparada. Por quê? Porque ela está vinculada na tabela de incidente, quando o novo registro for inserido, que o campo Priority seja igual a Critical, que é o P1, tá? Esse campo aqui. Então, justamente, eu engatilho que essa BR seja executada. E é importante porque nesse momento que essa BR é executada, ela é executada justamente para esse registro aqui específico, para esse registro específico aqui, que é o registro atual que disparou essa BR. Justamente aqui nessa aba de Actions, a gente já consegue ver um pouco melhor isso, porque esse campo aqui, ó, Set Field Values, se eu colocar aqui, eu vejo todos os campos da tabela de incidente. Então, eu posso colocar aqui que, por exemplo, deixa eu ver aqui um campo mais simples. O Assignment Group seria, deixa eu selecionar qualquer um aqui, App Engine Admins. Quando eu faço isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando um incidente novo for criado e a prioridade dele for igual a Critical, eu quero que uma ação seja feita. Essa ação eu quero que o valor do campo Assignment Group seja setado como App Engine Admins. O que isso vai fazer? Vai fazer de que quando esse incidente for criado, ele vai justamente, automaticamente o sistema vai pegar esse campo aqui, Assignment Group, e vai setar o valor daquele grupo que eu selecionei aqui. Beleza? Eu também consigo adicionar outros valores em outros campos, se eu quiser. Consigo adicionar todos os campos de incidente aqui, preencher ele, por exemplo. Outra ação também que eu posso fazer, ação simples aqui, seria adicionar uma mensagem. Aí eu consigo colocar o texto aqui da mensagem, tá? Essa mensagem, ela vai ser exibida justamente aqui em cima. Ela aparece aqui em cima do registro de incidente, tá? E aqui também eu consigo fazer uma coisa muito interessante que eu vou falar um pouco mais a fundo em outro vídeo, que é essa questão de aqui é de Abort Action, que eu consigo abortar essa ação. Qual é a ação que eu estou fazendo agora? No caso, a ação do incidente. A ação que eu estou fazendo é o comportamento de criar um novo incidente. Então, se eu clico aqui nesse Abort Action, eu estou abortando a criação desse incidente. Beleza? Então, até agora eu expliquei para vocês um pouco da visão geral sobre uma BR, o que é uma BR. BR é Business Rule, que é regra de negócios em inglês, tá? Mostrei como é que a BR é executada, qual é o gatilho de uma BR. Então, a BR está vinculada a um registro de uma tabela, muito especificamente a um registro de uma tabela. Então, eu coloco aqui qual tabela que esse registro está, tá bom? Então, são registros que foram atualizados, que eu marquei inseridos, registros que foram inseridos, tá? Com essas informações aqui de condição, no caso aqui, prioridade igual a P1. Então, eu já expliquei para vocês isso, o End to Run, e aqui as ações simples que a gente pode fazer sem necessariamente ter relação com uma ação avançada, uma ação que envolve um script, alguma ação mais composta, né? Que justamente também dá para fazer isso na BR. A gente consegue vir aqui, ó, e marcar essa opção Advanced na BR. Vocês vão ver que aqui vai ser exibido uma nova abinha, e aqui no End to Run, esse espaço vazio vai ser preenchido. Eu clico aqui e ele aparece para mim aqui uma nova opção, que é o When, que aparece Before, After, Async e Display como opções para eu selecionar. E aqui aparece uma ordenação. Eu vou explicar mais a fundo para vocês e também vou fazer exemplos de cada um desses cenários aqui, tá? Mas falando por alto. Quando eu seleciono aqui, por exemplo, Before, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antes de um registro de incidente ser criado, tá? Eu quero que essa BR aqui seja disparada. Então, até mesmo antes do ServiceNow criar esse registro de incidente no banco de dados, essa BR aqui vai ser disparada. Isso é muito importante. Esses momentos, né, são muito importantes para a gente conseguir fazer uma ação da melhor maneira possível, para a gente conseguir compor o nosso script, né, o comportamento que a gente quer que seja feito da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui o Before, ele se encaixa muito bem com o Abort Action. Por quê? Porque eu quero abortar, por exemplo, eu queria abortar a criação de incidentes P1. Beleza. Como é que eu faria isso? Before, então, antes
do incidente ser criado com o campo P1, eu quero que essa BRI seja executada e ela aborte isso. Por quê? Porque eu não quero que seja criados P1s na minha instância. Por exemplo, um exemplo bem simples assim, mas para mostrar para vocês como é que funciona. Por que funcionaria desse jeito? Porque eu não quero que essa BR, por exemplo, seja executada depois que o registro foi criado no meu banco de dados. Não faz muito sentido, porque eu vou abortar a ação, eu quero abortar que aquela ação seja feita. Já o after, né, se before é antes, after é depois, então essa BR aqui, ela justamente seria executada depois que um incidente novo fosse criado, com a prioridade P1. Então ela seria executada depois do registro já ser gravado no banco de dados, tá? Então eu consigo fazer outros tipos de ações aqui, pensar em outros tipos de ações. E aqui o async e o display eu vou deixar para falar com vocês em outro vídeo, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles, tá bom? Porque é um pouco mais complexo de entender do que o before e do que o after. Então vou deixar para falar com vocês no próximo vídeo, dando exemplos práticos. Esse vídeo aqui foi basicamente introdutório, de que vai ter uma playlist e falar a visão geral e explicar um pouco melhor, um pouco introdutório de como funcionam as BRs, tá bom, pessoal? Só para fechar, aqui na aba Advanced, a gente não viu ainda, mas aqui eu consigo colocar, por exemplo, deixa eu desmarcar esse Abort Action aqui, eu consigo colocar aqui para mim também mais condições. Essas condições aqui são as mesmas condições que eu posso declarar aqui nesse campo de Filter Conditions. A única diferença é que aqui eu não preciso necessariamente preencher, tá bom? Eu já preenchendo aqui já seria o suficiente, mas aqui eu colocaria no formato de script essas condições. E aqui também eu poderia, por exemplo, puxar uma informação de uma condição de um outro script, por exemplo, uma informação do script include, que eu fiz um tratamento de dados, fiz uma busca desses dados tratados no script include e aqui eu consigo anexar, consigo vincular isso dentro de uma condição aqui dentro. Beleza? Essa seria uma das diferenças, por exemplo, dessas condições aqui para essas condições aqui. E aqui embaixo um campo de script, que eu consigo declarar scripts que eu quero que sejam executados no servidor quando essa BR for engatilhada. Então aqui eu consigo escrever esses scripts e esse script ele está aqui, vocês podem ver, né, que ele já aparece para mim aqui essa função execute rule, tá? E aqui já tem alguns parâmetros sendo declarados, que é o current e o previews. O que significa isso, falando bem por alto, que eu vou aprofundar nos vídeos mais de exemplo, tá? O current seria justamente o objeto glide record, o objeto desse registro aqui que a BR foi disparada. Então, por exemplo, se eu acabei de criar um incidente com P1, antes de eu criar esse incidente com P1, antes de criar no banco de dados esse incidente, essa BR vai ser engatilhada e aquele registro, né, esse objeto que vai ser criado, esse objeto do incidente que vai ser criado, vai ser gerado no meu banco de dados, ele é justamente acessível por aqui através desse parâmetro current. Aí eu, por exemplo, poderia chegar aqui e colocar um current.getValue. Aí aqui, esse current é um parâmetro que é um objeto glide record. Então, se você entende como funciona um glide record, eu vou colocar aqui no Crash também uma documentação do glide record. Você pode usar todos os métodos do glide record, como por exemplo o getValue, para puxar o valor de um campo. Por exemplo, priority do próprio incidente. Então, eu conseguiria aqui, por exemplo, puxar o valor do campo priority do incidente, desse incidente atual, que foi um incidente que gerou, que engatilhou essa BR. Tá bom, pessoal? E o previews é justamente também um objeto glide record, que seria um objeto glide record desse incidente antes dele ser atualizado. Como, por exemplo, se eu fosse atualizar um incidente aqui, vamos supor que eu quero atualizar um incidente, aqui, por exemplo, ele vai rodar antes de qualquer incidente ser atualizado. E aqui foi atualizado, por exemplo, o campo state, que ele foi para in progress. Esse objeto glide record previews eu conseguiria acessar, por exemplo, o valor do campo state antes de ser alterado. Bastaria eu colocar, por exemplo, aqui assim, e ele traria para mim o valor antes de ser alterado. Se alterou de new para in progress, o objeto current, se eu colocasse aqui current, seria o valor novo, o valor atual, que seria o in progress. Mas se eu coloco aqui o previews, seria o valor anterior.
seria o valor anterior, ou seja, o valor antes de ser atualizado. Seria, no caso, o new. Entendeu? Então, de novo, eu vou especificar mais a fundo isso nos exemplos práticos, mas aqui eu quis dar uma visão geral, um vídeo introdutório para explicar como funciona a BR, um pouco da arquitetura dela também, e também dar a notícia que eu vou fazer uma playlist aqui, que esse é o primeiro vídeo da playlist, explicando mais a fundo como é que funcionam as Business Rules no ServiceNow. Então, espero que vocês estejam gostando, estejam ansiosos pelos próximos vídeos. Não deixe de se esquecer do seu like aqui no vídeo, tá bom? Colocar qualquer comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de melhoria, são sempre bem-vindas. E muito obrigado, pessoal!